Mas a questão que me traz essa tribuna, senhor presidente, nesta tarde de hoje, já foi tratado, e muito bem, pelo ilustre senador Moca. Mas, diante da gravidade e da situação realmente gravíssima que está acontecendo no meu querido estado de Mato Grosso do Sul, eu não poderia deixar de me pronunciar, porque isso, no mínimo, seria omissão da minha parte. E se é uma coisa que eu não gosto, é de me omitir em relação a questões graves, sérias. Gosto de ter posição e de me pronunciar. Senhores senadores, durante uma reunião muito tensa no Sindicato Rural de Antônio João, como foi dito pelo senador Moca, uma cidade no sul do nosso estado, fronteira com o Paraguai, um município pequeno de menos de 10 mil habitantes, diante de uma situação tensa, mais de 50 produtores rurais resolveram, apesar do senador Moca ter tentado dissuadir esses produtores, eles resolveram retomar uma das 5 fazendas ocupadas na semana anterior pela comunidade indígena Guarani Kaiowás. Pois bem, eles foram até a sede e na fazenda ficaram índios com arcos, flechas, e muitos disseram armas. Se tinham armas de ambos os lados, não é esta a questão. A questão é que, a partir daí, ninguém entrava e ninguém saía da propriedade. A imprensa foi atacada e agredida por ambos os lados. Não permitiram que ela entrasse na sede para falar com os proprietários rurais e, ao sair, também foram agredidas pela comunidade indígena. O DOF, como foi dito aqui, que a nossa polícia de fronteira, o Departamento de Operação de Fronteiras, foi acionado. A Força Nacional foi acionada. Ambos compareceram, mas nada puderam fazer. Porque, infelizmente, há uma interpretação equivocada de que, por estarmos tratando de comunidades indígenas, esta é uma questão que só a União pode ser envolvida. DOF, a segurança pública, está fora do processo, mas a Força Nacional está ligada ao Ministério da Defesa e não ao Ministério da Justiça, também não poderia. A Polícia Federal, sem efetivo, palavras do Ministro da Justiça, por diversas vezes, quando fomos procurá-lo, pedindo ajuda, por falta de efetivo, a Polícia Federal não consegue fazer as reintegrações de posse quando a Justiça determina que aquela determinada área não é considerada área indígena. No conflito, um índio morreu. O corpo desse índio foi entregue à polícia. Se ele morreu no conflito ou fora dele, se ele morreu por meio pelas mãos de homem branco ou não, o laudo pericial vai determinar a hora do falecimento. A polícia, eu confio do meu estado, vai investigar. E a justiça vai fazer aquilo que ela é obrigada a fazer. Simplesmente justiça. E condenar quem de direito. Mas a questão que me traz essa tribuna, ela é maior. Porque a situação é muito mais grave do que esta que aconteceu lá nesse município tão pequeno. Nós estamos falando de um conflito seríssimo, um conflito fundiário envolvendo brancos, produtores rurais, e índios que eclodem, e eu já tive a oportunidade de dizer aqui, há muitos anos, há décadas, por todo o país. Essa não é uma situação própria de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No Nordeste, nós temos casos de violência e de situações como essas na Bahia, no Maranhão, em Alagoas, no norte do país, em Roraima, no Pará, no Amazonas, enfim. Eu trouxe um relatório muito breve aqui, mas eu acho importante dizer, até para dizer que este é um conflito nacional. Além desse caso ocorrido dia 29 último, uma semana antes, 3 fazendas foram ocupadas também em Antônio João. 50 índios Guarani ocuparam a fazenda Primavera de 2.300 hectares. 100 índios Guarani ocuparam a fazenda Piriqui, 850 hectares. 50 índios Guarani ocuparam a Fazenda Brasil, 280 hectares. Nesse caso, foram retirados da propriedade por ação dos produtores. Olha o perigo de ter ali também podia ter ocorrido um conflito com vítimas fatais. Ainda, em Paranhos, 17 de agosto, 50 índios Guarani, Fazenda Ouro Verde. Julho, 3 fazendas Yaquidauana, 130 índios ocuparam. Em junho,
um conflito entre índios e fazendeiros em relação a 3 fazendas, na Coronel Sapucaia, Aral Moreira e a Fazenda Água Boa e 27 Estrelas. Nesse caso, também quase com vítimas fatais, porque proprietários retomaram a Fazenda Madama. Este não é um caso só de Mato Grosso do Sul, senhor presidente. Em Mato Grosso, terra do senador Blairo, do senador Zé Medeiros, não houve mortes, mas em 2011 tem um relato aqui que 60 índios surpreenderam várias fazendas, queimando casas, incendiando casas, houve ataques com violência e em maio deste mesmo ano, cerca de 200 índios ocuparam algumas fazendas. Na Bahia, 3 suspeitos indígenas teriam matado uma pessoa, um senhor, o senhor Dionísio, de 76 anos, que foi espancado, sua mulher Meire teve o rosto queimado e a sua mercearia incendiada. No Amazonas, por fim, terra da senadora Vanessa, 4 mortes. O cacique Ivan, a princípio, dito que o seu falecimento fruto de uma morte por queda de moto, quando 3 testemunhas afirmaram que não, que ele havia sido assaltado por 3 homens brancos. Consequentemente, dali havia acontecido o seu óbito. Por vingança, esses mesmos 3 homens, 2 semanas depois, desapareceram e se suspeita de vingança. Por que estou dizendo tudo isso? Poderia continuar aqui por horas com esses relatórios, porque neste caso aqui, nós temos a violência de ambos os lados. E quando ocorre violência, todo mundo perde razão. Nesse meio tempo, falei de casos aqui que tem mais de 5 anos, nós procuramos incessantemente o governo federal. Me lembro como vice-governadora, e aqui quero fazer um desagravo ao senador Moca. Não teve uma reunião que ele não liderava, pedindo paz, pedindo ordem, pedindo intervenção do Ministério da Justiça, e pedia para ambos os lados. Pedia que as áreas que fossem demarcadas e homologadas fossem indenizadas para que os proprietários pudessem sair e buscar novas terras. Mas pedia agilidade, anunciava, é a tragédia da morte anunciada. Quantas as vezes no Ministério da Justiça, a convite do senador Moca, eu, vice-governadora, vim aqui juntamente com o governador do estado, mas foi meia dúzia de vezes. Em todo momento, o que sentimos foi um engodo, enrolação e omissão por parte do governo federal. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores senadores. Nós estamos falando, não é de um problema local, nós estamos falando de um problema nacional. É um conflito do campo? É verdade. É um conflito no campo? Sim. Nos verdes campos desse imenso e querido país. Mas é um conflito que atinge a todos, porque no meu estado, por exemplo, nós não temos condições de definir, principalmente nos municípios pequenos, não é, senador Moca, que são a maioria dos municípios brasileiros desse país, que tem menos de 10 mil habitantes, dos 5.564 municípios, mais da metade não tem 10 mil habitantes, aquelas placas indicativas de perímetro urbano e rural, eles não servem para nós que somos do interior, porque o interior adentra aos distritos, que são as pequenas vilas, e chegam nas ruas asfaltadas, ou muitas vezes sem asfalto, das nossas cidades. Tanto é verdade que lá em Antônio João, o distrito de Antônio João foi atingido e, inclusive, hoje, muitos têm medo de sair de casa por conta dessa situação. Vossa Excelência, só eu, quando não falei, esqueci de dizer, o nome do distrito é Campestre. Eu conheço o Campestre, porque fica entre Antônio João e a minha cidade natal, que é Bela Vista. E lá não tem propriedade rural, é gente humilde. É gente muito simples. Essas pessoas tiveram que sair das suas casas, sob a ameaça de que eles poderiam sofrer retaliação, até mesmo poderiam ver as suas casas incendiadas. Então, esse tipo de injustiça está acontecendo ali em Antônio João. E o pior de tudo, senadora Simone, o fato de eu não estar
na ponta, não ter entrado com os produtores, e talvez se eu não fosse senador, se lá estivesse como um cidadão comum, talvez tivesse eu acompanhado, mas era uma consequência que eu não sei avaliar direito, porque é claro que se eu não fui, não instiguei, e já se torna como se fosse eu o mentor disso. Então, imagine se eu lá estivesse. Eu ia acabar ainda contribuindo para tornar ainda mais hostil, mais violência nessa questão fundiária entre índios e produtores rurais do meu estado. Mas eu sou um daqueles que eu não fujo da raia, não. Eu não tenho esse tipo de preocupação. O que eu fiz, com certeza, foi em função do que, lamentavelmente, e aí, no início da sua fala, eu não tive a oportunidade, em Antônio João, de sequer me dirigir aos produtores. Eu tive em Campo Grande, mas em Antônio João, eu não tive a oportunidade sequer de pegar no microfone, porque lá a indignação era tamanha, a vontade de retomar a propriedade era tão grande que a presidente do sindicato, a senhora Roseli, conclamou aos presentes que ela estava cansada, indignada com aquilo e que ela voltaria para a casa dela, que é a fazenda. Senador Moca, eu não tenho dúvida que se Vossa Excelência tivesse adentrado a fazenda, seria para mediar e pacificar, porque esta é a conduta de Vossa Excelência e foram todas as vezes que estivemos juntos no Ministério, ou mesmo recebendo o Ministro da Justiça no nosso Estado, nesses últimos, pelo menos, 6 anos. Mas Vossa Excelência confirma quando fala do distrito. Este é um conflito também da cidade. Embora mal compreendido pelos homens urbanos, principalmente, talvez, que seja um problema desconhecido pela maioria absoluta dos homens urbanos que vivem nas grandes cidades. Mas isso não tira a responsabilidade do governo federal por omissão. E omissão é crime, é prevaricação. E daí é porque eu digo neste momento, o governo federal não é só responsável, nestes casos, pela omissão, ele é responsável também pela violência e cabe indenização em relação ao poder público em função dessas violências. E só para se ter noção do tamanho da gravidade em números, senador Moca, em números, essa área em conflito, senador Paim, no nosso estado, Mato Grosso do Sul, é chamada de Cone Sul. É uma área que abriga 22 dos 79 municípios do nosso estado. 22. Isso significa ali algo em torno de 23% da área, 24% da toda a área de Mato Grosso do Sul. É 1/4 do nosso estado em conflito. Ali nós temos 1/4 do PIB de Mato Grosso do Sul, porque ali estão concentradas as áreas mais férteis do nosso estado. Ali nós temos, eu conheço a região, é a região do meu querido e falecido avô, passava a minha infância ali, por isso que eu não entendo esse conflito, convivendo, principalmente no comércio, nas ruas das cidades, em brancos e índios, vivendo de forma harmônica. Ali nós temos praticamente toda a nossa produção de grãos, 40% da cana de Mato Grosso do Sul sai do Cone Sul, 60% da soja de Mato Grosso do Sul é do Cone Sul, 70% do milho que Mato Grosso do Sul produz é do Cone Sul. Eu tenho um número aqui, são 94 fazendas ocupadas por índios, distribuídas em 22 municípios. Isso gera, e aí é que é o pior, a instabilidade econômica, a instabilidade social e a instabilidade jurídica. Mas o que mais me aflige, porque a estabilidade econômica, nós estamos falando de números, nós estamos falando de valores, isso é importante, mas não é tudo. A instabilidade econômica, quando nós temos de um lado a ocupação indígena das áreas mais férteis do nosso estado e de outro produtores rurais, que hoje estão deixando de produzir porque não sabem se vão colher, ou estão produzindo e perdendo parte da sua produção porque não conseguem entrar na fazenda sequer para tirar os insumos, os fertilizantes, os equipamentos, quanto mais a produção.
e isso vale para o gado também, mas essa questão merece atenção e os municípios estão impactados, isso está gerando desemprego, porque deixa de entrar receita nesses municípios, mas tem uma instabilidade maior e mais grave, a meu ver, que é a instabilidade social. Esta é grave. Porque a história deste país é feita pela união dos povos. Nós somos um país fruto da miscigenação, graças a Deus, porque este país só é belo e só é rico, porque tem uma riqueza de cultura. O nosso sangue é um sangue que é misturado, do índio, do negro, do europeu, não importa, mas essa mistura é que fez o Brasil o que ele é. E aí nós temos uma instabilidade social, quando, por omissão, o poder público não agindo, faz com que, através da violência, pela vindicta privada, pela lei do talião, olho por olho, dente por dente, brancos expulsem índios, índios expulsem brancos, quando, na realidade, esses conflitos, eles não são opostos. Ao contrário, eles são complementares, eles se complementam, eles não se excluem. O oposto aí é o governo federal, que alega por artifícios jurídicos que não pode indenizar e resolver o problema. Esta, a meu ver, é a principal crise que se tem dentro do nosso Estado. A minha preocupação é que a união dos povos que construiu esse país, a união dos povos que desenhou a geografia do Brasil, a união dos povos que nos deu a cultura que temos hoje, inclusive a cultura da paz, porque o povo brasileiro, ele é pacífico. Essa cultura, essa união dos povos, hoje ela se desfacela por conta da inércia do governo federal. E, por fim, nós temos a instabilidade jurídica. Esta nós temos condições de resolver, presidente. Aqui tramita uma PEC, que pode dar a solução para os problemas. A instabilidade jurídica, porque aqui temos que fazer um reconhecimento, porque, de um lado, nós temos o direito dos índios a terem as suas terras tradicionalmente ocupadas. É preceito constitucional. É direito deles, se lá realmente, por estudo antropológico, a FUNAI confirmar e depois houver a demarcação por parte do Ministério da Justiça e a homologação pela Presidente da República. Ninguém pode se contrapor a esse direito das comunidades indígenas. Mas, de outro, há um direito também dos proprietários rurais que adquiriram essas terras. Eles não receberam de mão beijada do governo federal, embora muitos digam isso. São terras que foram compradas, que podem ter passado agora de geração por geração, mas foram adquiridas de forma mansa, pacífica, de boa fé, há 30, 50, 120 anos. E quando a Constituição disse, e esse que é o mais grave, que a União teria 5 anos para demarcar essas áreas, portanto, até 93, e não o fez, porque a maior parte das demarcações ocorreram depois, inverteu-se o ônus da prova, inverteu-se a situação, dando direito ao proprietário rural que está lá de boa-fé, em nome da segurança jurídica, à indenização. É isso, simplesmente isso. Resolveria todo o problema. E não é verdade, portanto, que o governo federal não pode indenizar. Nós não precisaríamos nem da PEC 71, porque o tempo para demarcar sem indenização já passou há quase 20 anos. Mas para não dar mais desculpa para este governo, para o governo que passou e para os demais, nós precisamos urgentemente e com urgência votar a PEC 71. Eu faço um agradecimento, senhor presidente, já estou nos meus minutos finais, mas eu gostaria de agradecer imensamente o presidente dessa casa, que a pedido do senador Moca e a nosso pedido, incluiu a PEC 71 de 2011 na Agenda Brasil. Portanto, ela passa a ter prioridade também nas tratativas deste Senado. Eu encerro, portanto, as minhas colocações pensando maior. Sem dúvida nenhuma, que o Brasil depende, acima de tudo, do campo. Apesar de hoje sermos 85% de urbanos, e só 15%, nem isso acho que na zona rural, a grande realidade é que nós temos 15 milhões de brasileiros do campo que sustentam este país, que colocam alimento na mesa dos nossos trabalhadores, que exportam as commodities que foram responsáveis o ano passado pelo Brasil não ter passado uma vergonha ainda maior do que apenas os menos 4 bilhões negativos de balança comercial, porque ela gerou
o agronegócio 80 bi de superávit, senão o déficit da balança comercial seria muito maior que esse. Nós temos que pensar que o campo precisa de paz. E, para isso, 4 medidas eu proponho aqui. Além da aprovação pelo Congresso Nacional da PEC 71/2011, com urgência. Sem nenhuma enrolação, nenhuma artimanha e nenhuma condicionante do governo federal. Porque agora, quem não aceita mais condicionantes do governo, no meu caso, e falo por mim, sou eu. Não vou aceitar mais que esse governo queira mudar prazos, como está querendo mexer na PEC, para poder homologar 17 áreas que estão na mesa da Presidente da República, para não indenizar essas áreas, para poder pensar em indenização a partir de 4, 5 anos que vem, e com isso gerar mais violência e mais guerra no campo. A segunda, que se cumpram as reintegrações de posse daquelas áreas que sequer têm estudo antropológico. Porque quando há estudo, quando as áreas estão demarcadas e não foram homologadas, eu até posso entender, mas quando não tem indícios de que a área tem... Já estou terminando, senhor presidente. Quando não tem indícios que a área sequer tem ali, foi considerada tradicionalmente, originariamente indígenas, não é possível que ações, que reintegrações de posses continuem nas gavetas do Ministério da Justiça por anos, sob o argumento, eu não vou falar aqui o adjetivo que eu gostaria, mas sob o argumento inverídico de que não se tem efetivo da Polícia Federal para cumprir essas decisões. Terceira medida. E essa é drástica, eu sei, pode assustar, mas é necessária nesse momento. Um decreto da Presidente da República, que tem que ter a coragem, ainda que ele valha por 6 meses, que é o tempo para nós aprovarmos a PEC aqui. Um decreto proibindo a ocupação de áreas por comunidades indígenas que não têm estudo antropológico, sob pena dessas áreas, se ocupadas, irem para o final da fila do estudo por parte da FUNAI. E, por fim, aí eu defendo também o direito das minorias, o direito que é sagrado à terra, que eles chamam de terra-mãe das comunidades indígenas, que se agilizem as demarcações das áreas que realmente têm um estudo antropológico, que comprovam que são áreas de direito das comunidades indígenas para que eles possam viver em paz, como nós queremos também. Mas que dentro desse processo a FUNAI tenha transparência, além da agilidade, com ampla defesa, garantindo a terra ao índio e a indenização ao branco. Eu estou terminando, eu não sei se eu posso dar a parte, o senador Zé Medeiros me solicitou. Eu dei só 5 minutos então, ou mais, eu só vou... e para a maioria eu dei quase 20. Eu estou encerrando. É legítimo. Só vou dar aqui, conceder a parte ao senador Zé Medeiros, e aí com isso vou encerrar. Senadora Simone, esse é um problema gravíssimo, que vem sendo tratado há muito tempo aqui no Senado, e agora, apesar do senador Moca ter constantemente avisado, apesar de vários senadores, vários parlamentares ter falado sobre o tema, a FUNAI faz ouvidos de mercador. E a grande questão que se põe também é o seguinte: se fala muito em laudos antropológicos. Eu penso que não precisava gastar um centavo sequer com laudos antropológicos, porque da Avenida Paulista a Sapucaí, tudo isso aqui era terra indígena. Tudo aqui no Brasil é terra indígena. O que tem que se fazer é exatamente o que Vossa Excelência propõe na PEC 71. Decidiu-se que vai ter uma área para os índios. Muito bem, delimite essas áreas, pague a terra nua, pague a terra, o produtor vai sair. Agora, não se pode, eu já disse isso aqui, é você tirar as pessoas que estão ali há 60, 100 anos na terra e simplesmente mandar essas pessoas. Não vão sair, vai ter conflito. Mas o que irrita a todos é esse silêncio ensurdecedor da FUNAI. A FUNAI, em tese, era para estar à frente de todos esses conflitos, tentando mediar. Mas a FUNAI não tem se prestado a isso. A FUNAI virou um antro de ideologias que não servem nem ao índio, nem aos outros não índios. E o mote dessa resolução disso aqui tem que ser o que Vossa Excelência disse. Precisamos parar com esse apartheid. O que existe nesse país são brasileiros e precisamos solucionar os conflitos entre os brasileiros.
Então fica aqui, a índio, não índio. Então, o que precisa fazer é a mesma coisa que acontece com a reforma agrária. Se precisa delimitar uma área, que se precisa ceder aquela área para a reforma agrária, que se indenize, o governo compre, pague a área e entregue. Agora, a FUNAI precisa avançar na questão, diz que quer o bem do índio. Eu estou observando faz tempo. Cada vez que aparece um monte de gente querendo ajudar o índio, só atrapalha os índios. Porque em Mato Grosso eles já estão invadindo rodovias porque querem produzir. E a FUNAI não lhes propicia isso. Ora, querem que um índio, na época da evolução tecnológica que nem nós estamos, que já tem acesso a iPad, a smartphone, a TV, querem que ele vá lá para o lado, para a beira do Telespires, onde está o porvinha, o piuma, que é um mosquito terrível, quer que eles vão andar pelado lá? Não vão. Os índios também estão no outro momento. Boa parte já tem, eles querem qualidade de vida. Agora, a FUNAI está fazendo o quê? A saúde, que era para estar cuidando, não é comigo, é com o CESAI, é com não sei o que. Vão criando essas siglas e o índio mesmo não consegue ter acesso a nada, vive em vidas miseráveis e quando se fala em fazer qualquer coisa pelos índios, vai acabar com a cultura. Então lá, próximo às cidades, enche a cara de cachaça porque é o que lhe sobra, morrendo de depressão, suicidando. Esse é o tratamento que o país está dando. E se gastando horrores de dinheiro com esses órgãos que está abarrotado. Eu passo ali, está o prédio da FUNAI. Parece as Torres Gêmeas. E qual o benefício que o índio está tendo? Zero. Qual o benefício que o país está tendo? Nada. Só conflito. Então é um fala e não soluciona nada. Mas falou que em fazer qualquer coisa, aparece 500. Precisa de menos ideologia e mais ação. Muito obrigado, senadora. Senador Zé Medeiros, Vossa Excelência me propicia fazer aqui um comentário que eu ia deixar para um momento oportuno para relatar o que acontece com as aldeias indígenas do meu Mato Grosso do Sul. Mas que é realmente muito diferente da situação do Norte, onde nós sabemos que tem conflitos de índios com grileiros, com pessoas que não têm título de domínio, que de má fé querem se apossar de terras que não são suas. Lá, no nosso caso, o índio convive com todos nós. A segunda maior cidade do nosso estado, que é Dourados, tem a maior aldeia indígena de Mato Grosso do Sul, uma das maiores do Brasil. E o que você vê lá, da porta da porteira para dentro, é a mais absoluta miséria, é uma judiação. Eu tenho receio de entrar, porque a gente se comove, são crianças pés descalços, com barriga d'água, e não é porque o índio não quer ser tratado, não. Se você fizer uma pesquisa lá, 50% vai dizer que o que ele quer de melhoria é saúde. Ele vai dizer que ele está passando fome porque a FUNAI não entrega uma cesta básica todo mês para a aldeia. Na época, eu como vice-governador, o governador André Putinelli, que tinha que complementar e dar cestas básicas, às vezes não conseguia dar os 12 meses, dava 9 meses ao ano. Nós temos que passar uma borracha nessa questão fundiária para que nós possamos avançar e aí ouvir a comunidade indígena sem a influência de terceiros, ONGs internacionais que vêm aqui depois de terem destruído os povos indígenas de seus países, talvez por consciência pesada, mal informados, eu não acho, até que sejam mal intencionados, e venham instigar a violência no nosso país. O próprio CIMI, eu sou católica, mas eu digo em relação ao CIMI, estão equivocados apesar da boa vontade. Eu não entendo que estejam de má fé, mas estão equivocados quando instigam a violência que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo imensamente a paciência de Vossa Excelência. Eu gosto sempre de falar quando Vossa Excelência está presente. Não sou de ocupar muita tribuna, as poucas vezes que o farei, procurarei fazer faz com muita competência. Na presença de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência vai ter que ainda me escutar por mais alguns anos, por favor. Mas eu encerro como comecei. Que o campo possa ter paz para produzir grãos, mas produzir a maior das riquezas da humanidade, que é a paz tão sonhada e necessitada neste país. Que ao invés de arcos, flechas de um lado, armas e espingardas de outro, através da arma branca contra a arma de fogo, nós em punho hoje em dia, porque estão em punho, que nós possamos ter alguém com um cajado na mão para liderar, para comandar. Já que nós não temos mais estadistas nesse país, nós lamentamos, porque eu acho que estão todos mortos na matéria e muitas vezes vivos, mas mortos no espírito, né, no coração, como infelizmente nesse país nós não temos estadistas
para podermos seguir, que os líderes deste país nos liderem. Muito obrigada.